Nesse vídeo eu vou contar o meu processo de conversão, como que eu parei de atender como terapeuta holística, usar reiki, tarô, teta healing, constelação, para ser uma pessoa católica, que mudou totalmente o tipo de atendimento que eu faço. E hoje em dia eu quero contar para vocês como que foi esse meu processo, porque eu sou uma pessoa que já frequentou todos os tipos de religião que vocês podem imaginar, espiritismo, hinduísmo, eu fui até a Índia abraçar a Ama, que é uma guru do abraço, eu já frequentei todos os tipos de igreja que vocês podem imaginar, né? Fui atrás realmente de Deus. Eu buscava muito isso ardentemente. E a nova era, esse conteúdo, né, que está muito disponível na internet, eu acredito que hoje ele veio muito mais para nos enganar do que para nos ajudar. Mas eu acho que Deus sempre usa todos os caminhos, não importa, né, o caminho que você tá, o caminho que você percorreu, para nos levar para a sua verdade. E a sua verdade está conectada, sim, a Bíblia está conectada a Jesus ser o Salvador, e existem algumas tradições que são muito importantes, algumas práticas que são muito importantes. Então hoje eu entendo que a religião, ela não é algo que te limita, e sim, ela te dá um ordenamento, uma forma, tá mais de 2000 anos na Igreja Católica, então ela te dá um ordenamento para você viver a sua vida da forma correta, de uma forma que te traz paz. Então, basicamente, eu acho que isso é a mensagem principal do vídeo, né? A minha conversão me trouxe paz. Eu buscava Deus em todos os lugares, eu buscava Deus nas terapias holísticas, eu buscava Deus no reiki, eu buscava Deus nas deusas gregas, eu buscava Deus nesses conhecimentos, no espiritismo, no hinduísmo, e eu me sentia muito perdida, eu me sentia muito ansiosa, né? Mas esse caminho foi me trazendo até onde estamos aqui. Então, desde criança, eu lia muitos livros sobre a Nova Era, eu estudei muito sobre a Zíbia Gasparetto, então livros espíritas que falavam sobre vida após a morte, e eu sentia que faltava algo, eu continuava essa busca. Eu sou católica de batismo, então a minha família me fez, né, me batizou e me levou para a primeira comunhão, só que a gente nunca teve uma religião de prática mesmo, a gente nunca teve uma tradição na nossa casa. Inclusive, meu pai é um homem que até hoje ele busca diferentes religiões, inclusive eu rezo pela conversão dele, tá indo morar na Itália. Então eu rezo muito por ele estar no berço ali da Igreja Católica, para que ele se reencontre e ele veja a beleza, que eu também não sabia que existia, né? Os maiores pensadores, os maiores filósofos, santos que nos ensinam sobre coisas maravilhosas. Então, para quem gosta, né, dessas coisas de pedra, de terapias holísticas, se a gente conhecesse Santa Hildegarda, a gente ia ver como os cursos e esses conteúdos holísticos, eles são só a pontinha do que tem dentro da igreja realmente, da profundidade que tem e o quanto a gente aprende. Então, eu segui essa minha caminhada, né? A constelação familiar foi muito importante, essa minha busca. Eu tinha muitos problemas na minha família, então eu tinha muitas brigas, eu sempre fui uma pessoa que confrontava muito, né? Brigava e queria entender os porquês. E meus pais também, a gente tinha uma relação muito difícil, eu não conseguia me conectar muito com eles. Hoje eles são os meus melhores amigos. E a constelação, ela foi muito importante. Até hoje eu trabalho usando os princípios da constelação familiar de uma forma diferente, porque eu acredito na hierarquia, na ordem, no pertencimento. Eu acredito na questão da ancestralidade, mas eu não acredito mais em Bert Hellinger, eu não acredito mais na forma como ele trouxe esse conteúdo. Eu acho que muitas coisas ele distorceu, tá? Da informação, né? Então a gente tem que buscar na fonte. Tem outras pessoas, como Leopold Zonde, que busca essa fonte da ancestralidade e é muito mais profundo. Então, dito isso, vou contar um pouco como foi, né? Eu nessas buscas, fazendo os meus trabalhos, trabalhando com todos esses conteúdos holísticos, e eu via muitas pessoas na internet. Eu via a Samia Marsili, eu via o Ícaro de Carvalho, eu via o Ítalo Marsili, eu via o Dr. Jorge, pessoas católicas, vivendo uma vida que eu achava muito bonita. Essas pessoas tinham uma família, e para mim família é um valor, assim, eu amo meus pais, né? Tudo isso que eu construí, todos esses essa busca foi para realmente ter uma relação boa com eles. Eu construí uma família com meu marido e a gente tinha dificuldades também no início do nosso casamento. Inclusive, meu marido falava que não acreditava em Jesus, a gente tinha brigas por causa disso, não porque eu queria convencê-lo, mas ele falava assim: se você acredita em Jesus, por que você não pode deixar de acreditar, já que você quer que eu acredite? E eu falava para ele, apesar da minha busca ser holística, Jesus para mim sempre foi o meu Deus e o meu Salvador.
Então eu já tive muitas experiências com Deus, né? Então eu acreditava realmente que Deus está em tudo. E aí eu comecei o quê? A rezar o terço. Então eu rezava o terço, eu via essas pessoas rezando e eu achava muito interessante, né? Eu só rezava, via que era um trabalho que fazia com que a minha mente focasse ali, né, nessa oração do Pai Nosso, Ave Maria, que era basicamente o que eu sabia rezar, né? Não sabia muitas orações, não sabia como funcionava a missa, não sabia nada. Até hoje tô muito jovem ainda, né, na igreja, faz só 1 ano e meio que eu frequento e tenho um diretor espiritual, então continuo sabendo super pouco e me aprofundando. Enfim, e eu rezava esse terço e isso foi mexendo comigo, foi mudando comigo. Até que um dia, eu tinha acabado de ter meu segundo filho, eu tava no cabeleireiro com uma amiga, a Cacá. E eu falei, nossa amiga, tenho rezado o terço, tão legal, né? Eu vejo essas pessoas da internet, elas têm uma família tão bonita, enfim. Ela falou, você sabia que minha mãe é da Opus Dei? Eu falei, nossa, não sabia. E eu lembro da mãe dela, da tia Wanda, quando a gente ia pra balada, tacando água benta na gente. E abençoando a gente, tudo pra gente sair. Essa imagem me veio muito claramente. Eu falei, nossa, não sabia, nem sei o que é isso. Ela falou, vou te levar lá um dia, também não tô frequentando, mas vou te levar lá pra você conhecer. E nesse primeiro dia que eu fui, eu conheci, eu cheguei lá, falei, oi gente, tudo bem? Não sei nada, tal. Falaram, vai lá conversar com o sacerdote, com o padre Maurício. Eu falei, vou, né? Não conheço nada, vamos. Cheguei lá e fui conversar com o padre. E o padre é uma pessoa muito sábia. Eu tinha uma imagem terrível de padre, achava que era tipo uma coisa retrógrada, enfim. Cheguei lá para conversar com o padre Maurício e na Opus Dei os homens ficam separados das mulheres. Então é uma casa onde só tem mulheres, onde a gente toma café, onde a gente estuda juntas, onde a gente conversa. É um ambiente muito gostoso. E aí tava lá, falaram, nossa, você deu sorte, esse sacerdote é maravilhoso, esse padre, ele é um santo. Daí eu fui lá conversar com ele e contei a minha história. Falei, oi padre, eu sou católica de batismo, do IBGE, não sei nada, meu marido é ateu, mas a gente batizou os nossos 2 filhos e ele aceitou casar na igreja comigo, porque eu acho que é importante, né, essa tradição e tal. Daí ele falou, nossa, que legal, ele é ateu, mas ele aceitou? Eu falei, é. Daí ele falou, então, perfeito, você quer começar a frequentar aqui pelo menos uma vez a cada 15 dias e eu vou te ensinando o que é o matrimônio, como que o matrimônio funciona, quais são os passos importantes para o seu casamento, o que vocês precisam conversar, beleza? Vocês já moram junto, eu não vou pedir nada para vocês de castidade, porque até preparar vocês para o casamento e tal, para a maioria dos homens é uma coisa muito complexa, né? Ficar sem ter relação sexual, né? Ainda mais morando junto e já casado. Vocês acabaram de entrar aqui na igreja, vai assustar, não se preocupa. Mas eu quero que você esteja aqui pra gente ir, pra eu ir ensinando vocês, pra eu ir falando pra vocês tudo que importa. Tudo bem? Tudo bem. Adorei, chorei, senti uma coisa super, assim, uma paz no meu coração. E comecei a frequentar a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias, eu ia falar com o padre e toda semana eu ia numa coisa que é chamada um círculo. Círculo de mulheres, na verdade, onde a gente estuda uma passagem ali da Bíblia, uma homilia e conversa sobre aquilo, reza. Uma vez por mês tem um recolhimento, que é um momento onde o padre dá uma palestra. Então, eu comecei a ser formada pela Igreja Católica. Eu comecei a receber uma formação que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Sobre virtudes, sobre temperamentos, sobre realmente qual era o papel da mulher, qual era o papel do homem. Aquilo foi me deixando maravilhada, porque como uma boa professora, eu preciso ser uma boa aluna. Então, o melhor professor é aquele que estuda, aquele que gosta. E eu sou uma pessoa, eu pergunto pro meu marido. Ele fala, Natália, não é possível, você não para de comprar curso. Então, assim, eu leio, eu compro curso, eu adoro me aprofundar, eu quero cada vez saber mais. Então, assim, eu fico alucinada com isso, né? Quando eu tô num lugar onde tem conhecimentos, que eu vejo a profundidade deles, coisas que eu realmente nunca tinha, assim, parado. Aristóteles, gente, Platão, né? Então, assim, coisas que eu falo, Tomás de Aquino, né? Eu falo onde eu estava, que eu nunca tinha escutado essas pessoas, que eu nunca tinha... Eu sou burra, gente, eu sou burra, porque é um conhecimento tão maravilhoso, tão profundo,
Como eu nunca tive esse contato, né? Como as pessoas não sabem disso e ficam nessa coisa superficial da nova era, né? Foi assim um despertar. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. Só que nisso veio uma grande crise. Por quê? Imagina, eu trabalho na internet falando sobre isso. Como eu vou ter que mudar meu trabalho? Eu vou ter que mudar meu casamento? Eu vou ter que mudar as minhas relações? E aí eu comecei e eu não impus nada pro meu marido. Eu não falei pra ele, ó, você é obrigado a frequentar nada. Eu só falei pro padre, padre, vamos conversando. E o padre falou, seu marido é aberto? Eu falei, o meu marido é aberto. Então beleza, vou mandar um WhatsApp pra ele e vou marcar de conversar. E foi isso que aconteceu. O padre Maurício, que é muito sábio, mandou uma mensagem pro Rodrigo. O Rodrigo acabou indo lá conversar com o padre Maurício. O padre Maurício não impôs nada pro Rodrigo, só esteve ali aberto para ouvi-lo, para saber o que ele pensava da igreja. E a gente começou toda essa caminhada. E eu ainda muito envolvida com as coisas do mundo, com as coisas holísticas. Eu tive uma experiência que para mim, naquela época, não foi algo errado, mas depois eu mandei o Rodrigo para essa experiência, depois ele vem contar a visão dele, e ele saiu horrorizado dessa experiência. Ele falou, Natália, você não tá enxergando o que você acabou de vivenciar e você me mandou, né? Foi uma experiência péssima com constelação familiar que ele teve, que fez ele assim, Natália, para tudo. A gente teve uma briga até feia nesse dia e ele falou, eu gostei muito do padre Maurício. Esse padre, ele está falando sobre valores, sobre moral, sobre um casamento ético. E aí, a gente fez uma aliança naquele dia, falando, vamos seguir o que o padre Maurício nos contar, o que o padre Maurício nos recomendar. Ele é sábio, ele está falando sobre valores saudáveis, sobre uma família que tem moral, uma família que quer levar os filhos para um lugar melhor. E a gente começou essa nossa caminhada. Então, assim, tá bem resumida, né, a história, depois ele vem contar a visão dele, mas daí eu comecei a mudar também, eu engravidei de novo do nosso terceiro filho, e nessa terceira gravidez, eu aproveitei muito, assim, para me conectar com o meu feminino, para entender o que é a pausa, o que é confiar no marido para ele ser o provedor, para descansar, para não ficar pensando o tempo inteiro em ser a mulher que provê, que vai, faz e acontece, que é uma coisa que estava muito enraizada em mim também, né? Então, por isso também que eu sempre trabalhei com essa cura da ancestralidade, a cura do feminino, porque eu era uma mulher muito masculina, uma mulher que veio do mundo corporativo. E toda essa minha busca, na verdade, era por isso. Eu queria curar a minha relação com a minha família, eu queria curar a minha relação com o feminino, eu queria curar a minha relação com os homens, porque eu tinha sempre relacionamentos à distância, eu tinha relacionamentos que não levavam a nada, eu era uma mulher que não cuidava, né, muito bem das relações que eu tinha, né, então eu fazia coisas que hoje eu não me orgulho. E tudo isso foi transformado, né, e hoje, como funciona o meu dia a dia, né, eu tô numa fase que eu estou assim, eu falo, Jesus, eu tenho sede de você. Então eu tento ir na missa o máximo de vezes possíveis, assim, na semana. Eu tento ir diária, às vezes eu não consigo, vou 3, 4 vezes na semana. É rapidinho, é meia hora. A gente fez a castidade antes do nosso casamento, né? A gente ficou 1 mês em castidade, respeitando aquele momento. Fizemos curso de noivo, nos aprofundamos. E aí, a partir do momento que eu pude voltar a comungar, que isso é uma coisa que as pessoas que não estão na igreja muitas vezes fazem errado. As pessoas pensam assim, tá todo mundo na fila ali da comunhão, eu vou. E não pode, né? Se você faz parte da igreja, você tem que seguir as tradições da igreja. Então, para comungar, a gente precisa confessar, a gente precisa estar casada na igreja com o nosso marido. Se uma das partes não quer casar, né? Então você não pode comungar se você tem relação sexual. Enfim, eu comecei a comungar, tá? Resumindo. E foi a melhor coisa. Assim, eu falo pro padre, essa transformação que eu estou vivendo, essa Natália mais doce, um coração mais dilatado, até me dá vontade de chorar, me emociona. Isso faz parte de Jesus. Isso faz parte do amor que Deus tem por nós. Me desculpa, eu me emociono porque eu procurei Deus em muitos lugares. Eu procurei Deus em todas as religiões. Então, eu fui para a Índia, eu fui para a Alemanha, para a Itália, atrás de uma guru indiana. Eu tenho muito respeito pela Ama, né? A Ama é uma guru maravilhosa, uma guru do abraço. Ela abraça milhares de pessoas.
Só que não, a Índia, ela está no Oriente, a gente está no Ocidente. E o Ocidente é outra coisa, né? A nossa fé é outra, nós somos cristãos. Nós temos Jesus como nosso mestre. Então eu buscava em tudo que vocês podem imaginar. E meu coração queima hoje, né? Por estar conectada a Jesus. A minha terapia, o meu trabalho de restauração de casamento, de ajudar as mulheres com o feminino, mudou completamente, né? Eu tô nesse lugar onde eu entendo o meu papel, eu entendo qual é... Que assim, muitas vezes a gente se coloca, né? Quando a gente faz um Theta Healing, quando a gente faz uma constelação, a gente tá se abrindo para coisas que não são boas. Porque, por exemplo, na constelação, a pessoa, né, o terapeuta, ou ele tá com as pessoas em pé, tá? E ali vai rolando, né, a constelação familiar. E eu já vi com os meus próprios olhos incorporação. Então, isso significa que a gente está abrindo brecha para demônios, tá abrindo brecha para coisas que não são boas, ou a pessoa está movendo a peça pelo paciente. E isso nos coloca, aprendi com o meu mentor, Dr. Jorge, conversando também com o padre, isso nos coloca como deuses. Nos coloca como uma pessoa acima do desejo da liberdade do outro. Então, eu como terapeuta estava passando do ponto, fazendo um movimento que talvez a alma daquela pessoa não tivesse preparada. Com o Theta Healing também, a gente se conectando, beleza, você está se conectando supostamente a Deus, enfim, mas você está ali falando coisas para a pessoa, tentando mexer na mente da pessoa. Hoje eu não faço mais isso, né? Hoje eu não faço, porque eu acredito realmente que tenham pessoas que... Eu realmente acredito, né? Que eu tenho uma sensibilidade. Eu acho que quanto mais conectado a Deus, a gente vai tendo mais sensibilidade mesmo para sentir, para captar o que está acontecendo. Mas são poucas pessoas que realmente têm esse dom, né? Então, se vocês não conhecem, por exemplo, o Pedro Siqueira, ele tem um dom maravilhoso. Ele enxerga os anjos da guarda. Existe isso na Igreja Católica. Existe. Santa Idelgarda, né, ela trabalha com as pedras, ela trabalha com os alimentos. Ela tinha visões, né? Então, tem muitos santos que têm essa capacidade, que têm essa conexão. Mas hoje, por que eu decidi também essa mudança? Porque quando a gente começa a trabalhar com muitas pessoas, a gente está acessando a vida espiritual daquela pessoa, a gente está acessando aquela família, aquela ancestralidade. E se a gente não tem uma espiritualidade forte, se a gente não tem uma base forte, você vai ficar mal. Eu vejo, quando eu trabalhava com muitas pessoas, eu ficava cansada. Por quê? Porque eu estava tentando lidar com uma força espiritual que não era para eu mexer. Se existe um sacerdote que é exorcista, que estudou para tirar demônio, para que eu, uma mera mortal aqui, vou ficar tentando mexer com isso? Entendeu? Então eu aceitei que eu posso fazer muito pelas pessoas, mas eu entrego para Deus, eu entrego para pessoas que estudaram, pessoas que se aprofundaram, pessoas que têm realmente ali uma capacidade e não vão ferrar a própria vida, né? Nós aqui, né, quando eu comecei a trabalhar com restauração de casamentos, com feminino, tudo isso, inclusive na mentoria que eu faço parte, o professor falou: se preparem, existe uma guerra espiritual. O demônio vai tentar atacar o seu casamento, ele vai tentar te destruir, porque ele não quer que essa informação chegue, ele não quer que as famílias sejam restauradas, ele não quer que os pai e a mãe fiquem casados e criem os próprios filhos e eduquem as pessoas na tradição e na fé. Então você vai sofrer realmente um ataque. Então como que a gente faz para que a gente blinde isso? Hoje, eu acredito muito na tradição e na disciplina. Então, a Igreja Católica, ela te exige uma disciplina. Ela te mostra, você precisa de disciplina, porque você é pecadora. Você tem defeitos, você tem um lado caído, né? Você tem um lado ali de Adão e Eva, que comeu a maçã, né? Que aceitou isso. Então, você precisa cuidar da sua alma. Então, você tem que ter disciplina, você tem que confessar os seus pecados, você tem que ir lá comungar, você tem que ter uma direção espiritual, você tem que rezar o terço, você tem que ler a Bíblia, você tem que se aprofundar. Para muitas pessoas parece, nossa, que coisa chata, que coisa pesada. Quanto mais a gente vai fazendo isso, então eu falho, vários dias eu falho, eu não rezo o terço, várias vezes eu falhei de ir na missa, né, eu não fui do jeito que tinha que ser, não rezei ainda a Bíblia inteira, não li a Bíblia inteira, né, tô no meu processo, desculpa, tô no meu processo, né, de ler a Bíblia, de entender cada vez mais da passagem,
Não tô aqui querendo ensinar ninguém sobre catolicismo, só tô mostrando a minha história. A gente tem uma disciplina, a gente tem ali uma leitura de palavra, a gente tem tudo isso para quê? Para fortalecer a nossa inteligência, a nossa vontade. Porque hoje no mundo as pessoas estão simplesmente fazendo o que convém a elas. Então elas falam: ah, se dá trabalho, eu não quero. Tem que ir todo domingo? Eu não quero. Tem que rezar todo dia? Não quero. A gente só quer o quê? As coisas rápidas. Então você passa numa terapia holística, faz uma mágica e resolveu o seu problema. Só que a vida não é isso. Jesus agarrou a cruz e caminhou com a sua cruz. A vida são altos e baixos, a vida tem desafios, a vida vai exigir da gente sacrifícios. Então, para mim, né, nesse meu processo de conversão, nesse meu processo de transformação do meu trabalho, do meu casamento, eu entendi, primeiro, né, o casamento é uma aliança, é um projeto de vida. E a gente tem que se comprometer. Quantas pessoas não casam sem entender isso e depois falam: eu não sou feliz, vou me separar. Então você não entendeu nada, você não entendeu qual é o propósito do casamento, você não entendeu que você fez uma aliança com Deus ali no altar e com aquela pessoa, né? Então você precisa estudar, você tem que ter a humildade de refletir: será que eu realmente sei o que é a religião católica ou a religião evangélica ou o que Jesus prega na Bíblia? Porque não necessariamente a gente precisa falar de uma religião específica, mas o que Jesus prega na Bíblia? Você realmente está usando a fonte Bíblia ao invés de usar livros que falam sobre Deus? Então, eu, por exemplo, né, eu lia, como que chama aquele livro? As Cartas de Cristo. Eu lia um outro livro lá que falavam algumas mensagens de Jesus e nunca tinha lido a Bíblia. Por que eu não tô lendo a Bíblia em vez de ler passagens de outras pessoas que falam sobre Deus? Por que eu tô aprendendo a me conectar, né, através do Theta Healing, por exemplo? Você se conecta no centro da Terra e vai conversar com o Criador. Por que eu tô indo conversar com o Criador, sendo que eu não li a Bíblia e não estudei as passagens do Criador? Por que eu tô fazendo isso? Então, é tudo fuga, é tudo um escape, porque dá trabalho ler a Bíblia, dá trabalho entender a Bíblia. Só que ali tá a verdadeira palavra, ali tá o que Jesus disse, né? Então não é uma conexão com o Criador que você aprendeu ali super rápido, tá? Então tudo isso veio mudando o meu trabalho. Eu sou uma pessoa que eu sempre fiz terapia, eu sou terapeuta, eu fiz terapia desde pequenininha, como eu expliquei aqui pra vocês, eu tinha muitas questões familiares, então eu fiz terapia para entender tudo isso, eu busquei a espiritualidade para entender tudo isso, e eu vejo com muita seriedade hoje esse trabalho de terapia e essa aprofundação, esse aprofundamento, desculpa, religioso, né, espiritual, porque a batalha realmente é espiritual. Então a nova era tá certa em dizer que existe uma batalha espiritual, que existe um controle ali global, que eles querem realmente destruir a família, eles querem destruir tudo, né? Tudo que vocês podem imaginar. Mas a gente precisa ter responsabilidade. Não é fazer uma praticazinha qualquer uma vez por mês que tá tudo bem, né? É uma coisa diária. Então por isso, pra mim, tudo que eu passei, né, nesses 2 anos e pouco, desde que eu comecei a falar com o padre, meu casamento e tudo mais, tem me trazido uma paz muito grande, uma transformação nos meus atendimentos, uma transformação no meu casamento. Então é isso, eu dei uma resumida aqui, né, fui rezando o terço, conheci o padre, comecei a frequentar e isso foi transformando a minha rotina e, consequentemente, transformando a minha rotina, me conectando com a Eucaristia, com a missa praticamente diária, transformou e tá transformando o meu coração, transformando quem eu sou numa mulher cada vez melhor. Isso é uma coisa que eu também contei pro padre, né? Ele falou que estava certo. Toda vez que eu vou na missa, né? Muitas das vezes, não são todas, mas todas as vezes que eu vou na missa, eu tento me conectar ali no silêncio e eu peço: Jesus, me transforma na pessoa que você gostaria que eu fosse. Na mulher que você gostaria que eu fosse, na esposa que você gostaria que eu fosse, na mãe que você gostaria que eu fosse e na profissional que você gostaria que eu fosse. Inclusive, é isso que tá me dando força de estar aqui nesse YouTube, né, nesse YouTube gravando o vídeo, porque apesar de eu falar bem, de eu ter uma boa comunicação, eu tinha muita vergonha, eu travava, né? Meu primeiro vídeo, que tá aqui no canal ainda, da apresentação desse canal, eu chorei horrores pra gravar. Tive uma crise nervosa. Então, a gente precisa se desenvolver, inclusive, para trazer a mensagem e fazer o que Jesus espera de nós.
tá? Podem mandar perguntas, me sigam no Instagram, se inscrevam aqui no canal. Eu vou gravar também agora um vídeo contando a história do meu marido e como a gente se conheceu, como foi pra ele esse processo também de conversão. Um beijo e até o próximo vídeo.